Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para quê? Para, juntamente com os irmãos, estudarmos um texto do irmão Farley Damião Freire Monteiro Filho. Ele é graduado em Teologia e Psicologia, pastor de famílias na Igreja Batista do Farol, psicólogo e terapeuta de casais. Ele mora em Maceió, lá no Alagoas. E o texto que ele escreveu chama-se O Chamado para a Santidade. É importante, então, que os irmãos saibam que eu não ajudei o pastor Farley a escrever uma linha sequer. Então, o que eu vou fazer? Vou ler o texto bíblico, vou ler o texto que o pastor Farley escreveu e vou contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Sempre lembrando que eu sou leiga no assunto, eu sou apenas uma pessoa que ama a palavra de Deus e que tem prazer em estudar, em fazer o seu devocional, tá bom? Então vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Senhor Jesus, que nós possamos compreender a importância da santidade, que nós possamos realmente levarmos isto a sério. Que Tu abras as nossas mentes para que possamos compreender as verdades eternas. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, o chamado para a santidade. O texto que nós vamos ler está em 1 Pedro, primeiro capítulo, versículos 13 até o 16. E diz assim, ó: Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Cristo Jesus for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam seus próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Bom, então, o pastor Farley escolheu o versículo 16, que diz: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Bem, hoje é 1º de novembro, né? E, logicamente, esse texto, com este título, né, o chamado para a santidade, faz com que a gente se lembre do dia de hoje, né? Então, o texto que nós acabamos de ler é uma ordem, né? Não é para escolher. É uma ordem para sermos santos, tá lá no versículo 16, vocês têm que ser santos, porque eu sou santo, é Deus falando com a gente, né? Então, embora assim, em muitos lugares, né, o dia de hoje, dia que se comemora o dia de todos os santos, com o objetivo de lembrar os santos da tradição cristã, né, foram pessoas que acabaram ficando na história como pessoas que fizeram muitas bondades, fizeram até milagres, né? A gente tem que lembrar que a proposta de Deus, a proposta que está na Bíblia a respeito de santidade é muito, muito, muito mais profunda do que aquela que a igreja, né, acabou criando, construindo essa ideia de que ser santo é algo que algumas pessoas conseguem, alguns homens, algumas mulheres que se destacam em coisas boas, na fé, ou que fazem milagres. Então, só algumas pessoas conseguem ser santos, outras não. Então, do ponto de vista da palavra de Deus, ser santo é totalmente diferente. É uma ordem que o Pai nos dá e não diz assim, olha, só aquele lá vai ser santo, só aquela lá vai ser santa. Não, ele diz: vocês sejam santos, porque eu sou santo. Aquele que está chamando vocês para ser santo, é santo também. Então, de acordo com a palavra de Deus, todo mundo, todos nós, somos chamados para sermos santos. Então, o que quer dizer ser santo? Ser santo significa que a gente vai ser separado para uso exclusivo do Senhor, né? Não tem coisas que a gente separa só para aquele determinado fim, né? Um exemplo, grosso modo, vai uma saladeira. Ali a gente só põe salada, porque
que aquele é o objetivo, a gente separou aquilo para aquela finalidade. E assim Deus também nos separou para seu uso exclusivo, para fazermos aquilo que Ele tem para nós. Então isso quer dizer o quê? Que quando assim a gente aceita Jesus Cristo, a gente compreende o legado que Jesus deixou para nós, que foi a vida eterna, para todo aquele que crê no seu sacrifício na cruz, crê que Ele ressuscitou e crê que Ele virá buscar-nos. Essas pessoas, elas nasceram novamente e Deus então passa a habitar no coração dessas pessoas, e essas pessoas que são filhos de Deus, que reconhecem que Jesus Cristo é o nosso Salvador, essas pessoas sim são usadas para ser santos. Elas são instadas, elas são ordenadas para serem santos. Então, irmãos, eu quero que fique bem claro aqui que a gente não está falando de religião, tá bom? Não tem nada a ver com religião, nós estamos falando da palavra de Deus, a palavra de Deus que diz que todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é seu Salvador, nasce de novo, nasce na família de Deus, porque Ele nos dá essa oportunidade. Então, quando a gente faz isso aí, a gente é chamado a ser santo. Então, se a gente quer desenvolver a santidade, a gente precisa desenvolver 3 virtudes, né? A primeira delas é a que está na primeira parte do versículo 13, né? Que diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação. Então, qual que é a primeira virtude? É a prontidão para servir. Então, se você quer servir ao Senhor, esteja pronto para isso. É o que a primeira parte do versículo fala. Portanto, preparem sua mente para a ação. A segunda parte vai falar do quê? Do autocontrole, né? Então, a gente tem que exercitar o autocontrole. Então, servir a Deus não é de qualquer jeito. É de modo ponderado e do jeito que Ele quer. A terceira coisa que a gente tem que fazer é depender de Deus, que é a última parte do versículo 13, que diz assim, ó: depositem toda a esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Então, não é alguma esperança, é toda esperança. E por último, né, a gente também precisa de 2 cuidados. Não assumir a forma dos nossos desejos, como está lá no versículo 14, né, que diz assim: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver. E nós temos que viver uma vida de santidade, como está no versículo 5, que diz assim: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Então, repetindo, se a gente quer desenvolver a santidade, a gente tem que desenvolver 3 virtudes: a prontidão para servir, o autocontrole e a dependência de Deus. E além disso, a gente tem que tomar 2 cuidados importantes: não assumir a forma dos nossos desejos e viver uma vida de santidade. Então, irmãos, não é bagunçado assim: eu vou ser santo só quando eu quiser, né? Quando der, eu vou ser santo. Quando não der, só lamento, ó. Deus, não dá. Tem lugar que não dá para ser santo. Não é assim, não. Ele pede que nós sejamos, Ele manda que nós sejamos santos sempre. É uma decisão que você não pode negociar. Deus, dá para não ser santo, sei lá, no estádio de futebol? Ou dá para não ser santo na minha roda de amigos? Não. A gente tem que ser santo o tempo todo. E mais uma vez, a gente não está falando de religião, está falando de atitude. E nem está falando de ser babaca, ser o chatonildo, nada disso. É ter uma postura de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Ele nos recomenda. Então, para todo mundo que recebeu Jesus Cristo no seu coração, a ordem é: seja santo. O autor de Hebreus, ele fala assim, na sua carta: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Por quê? Sem santidade ninguém verá a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Então eu vou repetir: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Tá bom, irmãos? O nosso manancial termina assim, comece hoje mesmo a buscar a santidade. É fácil? Não, não é não. Mas é o nosso dever, tá bom? Bom, eu termino aqui dizendo que o abraço é o encontro
de 2 corações, por isso que eu deixo meu abraço diário de urso, ó. E ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Quero também lembrar vocês do nosso salmo que a gente resolveu decorar, né? O versículo 26 do Salmo 73, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, eu vou me despedindo, uma palavra de ordem que é confia. Confie em Jesus.